Olá, meus queridos leitores, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso primeiro dia do desafio de 2 Coríntios. Começamos hoje aí a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, isso mesmo. E na verdade esse é o nosso segundo vídeo, tá bom? Se você tá vendo aqui pelo Instagram, já saiu um vídeo lá no meu YouTube falando sobre, dando um panorama geral para você entender o contexto geral aí da carta, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, tá bom? Então você vai lá para saber coisas sobre qual foi o contexto, quais são o conteúdo, tá bem legal o vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Vai lá no meu perfil, clica lá no link. Então, gente, o que tá acontecendo aqui? Nós temos que lembrar o quê? Apóstolo Paulo escreveu a primeira carta, chegou até a igreja de Corinto, houve arrependimento, houve conserto, aconteceram várias coisas através da carta aí do apóstolo Paulo. Porém, o que começou a acontecer? Começou a surgir aí falsos mestres, falsos apóstolos, estavam pondo em xeque aí a questão, a vida, o apostolado do apóstolo Paulo. Então ele começou a escrever uma outra carta. E essa carta aqui, gente, eu comentei lá no outro vídeo, que é a carta que ele mais fala sobre os seus sentimentos. É a carta aí que ele talvez fique mais vulnerável. Ele é uma das cartas mais íntimas aí do apóstolo Paulo. Ele fala do sofrimento, de tudo mais. E aí, gente, ele começa o capítulo 1 aqui, dando a saudação, né? Que ele sempre dá aí, a saudação dele, linda e maravilhosa. E aí ele começa falando o que, gente? Que Deus é o nosso consolador. E algo muito interessante que ele fala assim, ó. Vamos no versículo 3, se você tá com a sua Bíblia aberta aí, ó. Bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Então, nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, mas o Senhor nos consola em todas. Para quê? Tem um objetivo. Eu e você passa por dificuldade, por tribulação. Por quê, Miriam? Porque aí tá lá, ó. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. O Senhor nos consola para nós consolarmos outras pessoas. É isso que ele está falando aqui, gente. Aí o 5, ó. Pois assim, com o sofrimento, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a sua consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então isso é algo muito interessante, né? O apóstolo Paulo passava por dificuldade, por assolação, e ele sabia que isso era para ajudar ali as outras pessoas, para consolar as outras pessoas, para que nós tenhamos paciência para suportar o sofrimento. Então, a nossa vida, infelizmente, não é tudo maravilhas, não é tudo coisas lindas e maravilhosas. Nós temos tribulações, nós temos lutas, nós temos momentos difíceis. Então, só que aqui o Senhor nos consola. Para quê? Para a gente ficar consoladinho e feliz? Não. Para nós podemos consolar outras pessoas. Então isso é algo muito interessante, que ele já começa aqui a segunda carta de Coríntios falando. E aí no 8 ele fala assim, ó: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas, além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da nossa própria vida, gente. Então imagine o que eles passaram ali, o que o apóstolo Paulo passou. Aí no 10 ele diz assim, ó, ele passou por dificuldade, foi difícil, mas aí olha o que Deus fez. Ele é Deus, né? Nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo, de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, que continuará
nos livrando. Aqui fica uma pergunta: onde você tem colocado a sua esperança no momento de dificuldade, de tribulação, de momentos difíceis? Onde você tem colocado a sua esperança? Em quem você tem colocado aí a sua fé? Porque esperança tem muito a ver com fé. Eles estão falando aqui, ó, nós temos colocado a nossa esperança nele. Nós sabemos que ele vai nos livrar. Então, se está passando aí por dificuldade, passando pelo vale da sombra da morte, coloca sua fé em Deus, tá? E aí ele começa a falar que ele muda de planos aqui, né? Ele tava pensando em ir para lá, né? Encontrar com eles depois de passar pela Macedônia e tal. Então, ele comenta aqui que vai ter uma mudança de planos e ele começa a falar da questão assim, de que Deus, ó, no 18, todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim também, por Silviano e Timóteo, essas pessoas que ajudavam Paulo a pregar, né? Não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Deus fez várias promessas aí, falando que ia vir alguém para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Os profetas profetizaram no Antigo Testamento e todas essas promessas o que? Se cumpriram. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Quem nos faz permanecer firmes em Cristo? Deus. Onde você está afirmando aí a sua força, né? A sua coragem, o seu ânimo de estar firme com Jesus Cristo. É em Deus. É isso que ele está falando aqui, gente, ó. Ele nos ungiu, finalzinho do 21, nos selou com sua... Ele nos selou como sua prioridade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Garantia do que está por vir. Nós temos o Espírito Santo, ele colocou o Espírito dele em nós. Como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Saiba que o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer ter um relacionamento com você. E no final, a última frase, aí ele fala, ó, tenham alegria, pois pela fé que vocês permanecem firmes. Tenham fé, tenham esperança, estejam firmes no Senhor. É isso que ele está falando, são palavras de encorajamento. Então, é isso que Deus tem para você hoje, palavras de encorajamento. Esteja firme com Jesus, que a sua esperança esteja nele, que você esteja alegre, que sua fé esteja fortalecida nele, aquele que faz o impossível acontecer nas nossas vidas e nos cobre, nos livra do mal. Tá bom? Até amanhã, um beijo no seu coração. Tchau!